Sempre que eu vejo algum corpo d'água lamacento, eu fico me perguntando que tipo de coisas podem estar escondidas em suas profundezas. Tesouros naufragados? Relíquias há muito perdidas? Um grande segredo que alguém tentou esconder? No entanto, é mais provável que seja apenas um monte de lixo mesmo. Lá no ano de 2021, o canal Hertford Union, que foi construído há 191 anos e fica em Londres, Inglaterra, foi drenado pela primeira vez em mais de 20 anos. Mas à medida que os voluntários começaram a limpar o lixo, eles se depararam com uma variedade de coisas realmente bizarras. Então calce suas galochas e prepare-se para se sujar de lama, porque estamos prestes a descobrir o que eles encontraram no canal, além de diversas outras coisas que foram encontradas sob corpos d'água drenados. Caramba! E a gente pode até mesmo descobrir o que acontece se alguém fechar as cataratas do Niágara. Então, sem mais delongas, vamos começar! Canais hídricos podem ser encontrados em diversas cidades em todo o mundo. Eles eram construídos, a princípio, como vias de transporte de bens para o interior do país, além de fornecerem água para o uso na agricultura e também servirem de escoamento no caso de enchentes. Para resolver o problema de elevação, alguns canais possuem eclusas, que são câmaras de inundação, geralmente operadas manualmente. Um barco é conduzido para dentro da seção da eclusa e o portão atrás dele é empurrado até fechar. Em seguida, uma portinhola no portão da frente é gradualmente aberta, junto com encanamentos subterrâneos que deixam entrar água na eclusa. Se a seção para onde o barco está indo for mais alta, o nível da água na eclusa vai lentamente aumentar até que o barco esteja nivelado com essa parte do canal. Caso contrário, a água é drenada através da portinhola e o barco afunda lentamente até o nível da seção seguinte. Uma ideia bastante engenhosa, você não acha? Embora as cidades tivessem uma dependência bem grande dos canais para o transporte de cargas no passado, hoje em dia, a maioria deles está mais cheio de sujeira do que de água. O despejo ilegal de rejeitos é um grande problema, além de algumas pessoas usarem os canais para se livrarem de evidências, já que é muito difícil encontrar qualquer coisa jogada na água. Para prevenir que o acúmulo de lixo cause danos tanto para o canal quanto para os barcos que trafegam por ele, a maioria dos canais passa por drenagens e limpezas com certa regularidade. E isso nos leva ao canal Hertford Union, que eu mencionei mais cedo. Ele parece apenas mais um corpo d'água comum, com seu 1,6 km de extensão, cortando o lado leste de Londres. Mas em 2021, sua eclusa foi aberta, e todo o canal foi drenado pela primeira vez em 20 anos, para a realização de trabalhos vitais de conservação em suas paredes internas. Enquanto os reparos estavam sendo feitos, voluntários foram convocados para ajudar a limpar toda a sujeira que foi se acumulando ao longo de 2 décadas. Havia lixo, pneus, bicicletas enferrujadas e cones de trânsito. Coisas bastante comuns, mas que foram jogadas ali de maneira ilegal. Mas uma das voluntárias, chamada Nicola White, fez algumas descobertas bem estranhas, como a cabeça decepada de uma boneca da Elsa, usando brincos de parafusos. Será que alguém estava praticando voodoo na Elsa? Sério, eu espero que não. Se bem que o delineador grosso também deu a impressão que alguém estava fazendo uma transformação gótica na boneca. Mas esse não foi o único brinquedo perdido no canal, já que outra boneca de princesa foi encontrada sem roupas e com pedaços de seus cabelos faltando. Seria isso apenas uma coincidência? Ou alguém estava tentando amaldiçoar o seu inimigo com uma praga de calvície? Embora o canal já tenha sido drenado antes, ele nunca foi limpo de maneira metódica. E isso quer dizer que alguns objetos estavam esperando desde os anos 1830 para serem encontrados. Junto com brinquedos mais recentes de plástico, foram encontrados artefatos da era vitoriana, como o recipote de tinta, um antepassado distante do tubinho das canetas esferográficas, que ficavam sobre a mesa para que o escritor molhasse a ponta de sua pena na tinta. Mas como é que isso foi parar dentro do canal ainda permanece um mistério. Talvez ele pertencesse a um escritor apaixonado que se sentou na margem para escrever um poema. Ou talvez tenha sido jogado por uma criança vitoriana, revoltada com a quantia de dever de casa. Outro objeto encontrado foi um antigo anel vintage, todo recoberto com estranhas gravações. Será que ele foi jogado ali por alguém com o coração partido? Ou talvez escorregou do dedo de um cadáver que foi jogado na água? Se for uma aliança de casamento, então é provável que alguém se deu mal. Mas não foram encontrados apenas artefatos humanos no canal. E Nicola recuperou esse osso de mandíbula com grandes dentes pontudos. Que tipo de monstro estava nadando por esse canal? Tudo indica que essa mandíbula pertencesse a um peixe chamado Northern Pike. Essa é uma espécie de peixe carnívoro, de médio porte, bastante comum nas águas doces do hemisfério norte. O pike é bastante comum nos canais britânicos. Então, se alguém estiver assistindo a esse vídeo na Inglaterra, tenha muito cuidado ao pensar em molhar os seus pés no canal em um dia quente, ou seus dedos podem acabar virando almoço de peixe. Mas Nicola não gastou seu tempo limpando apenas o canal. Ela também foi revirar lama no rio Tamisa. E, apesar do que o nome dá a entender, não envolve rolar na lama, e sim procurar por objetos perdidos.
O Tamisa é o segundo rio mais longo do Reino Unido, percorrendo cerca de 346 quilômetros pelo sul da Inglaterra, sendo que o trecho final de 159 quilômetros está sujeito a elevações de nível, já que a foz do rio está conectada ao Mar do Norte, e a maré influencia o nível da água. 2 vezes por dia, a maré sobe e desce, revolvendo a lama e um monte de objetos há muito perdidos nas margens do estuário. Reviradores de lama, como Nicola, vasculham a lama durante a baixa maré, antes que a água volte a subir, e suma de novo com os artefatos perdidos. Bom, o rio Tamisa fluiu por essa região desde antes da fundação de Londres, mais de 2000 anos atrás. Então, o rio esconde objetos de décadas, ou mesmo séculos atrás. Um dos itens mais perigosos já escavados da lama por Nicola foi uma granada de mão não detonada. Datada da época da Segunda Guerra Mundial, é provável que ela tenha caído da embarcação de transporte, ou talvez tenha sido derrubada por um soldado. Mas independente de sua origem, depois que Nicola reportou sua descoberta para a polícia, o dispositivo teve que ser destruído em uma detonação controlada. Ao contrário do que muita gente pensa, uma detonação controlada não detona o dispositivo. Na verdade, ela dispara uma carga que destrói os componentes da granada, incluindo o temporizador, o gatilho e o material explosivo, mais rápido do que se ela fosse detonada, para o caso dela ainda estar ativa. Para bailar isso aqui é bomba. Ainda mais estranho que isso, em 2017, durante várias semanas, Nicola começou a encontrar com frequência algumas bolinhas de meia de aparência um tanto suspeitas em um local específico do rio. Mas essas meias não tinham caído da bolsa de algum atleta distraído. Elas foram jogadas de propósito no rio. E escondidas dentro dessas bolinhas de meia estavam algumas joias, presumidamente roubadas. Parece que as peças foram jogadas pelos ladrões, depois que eles descobriram que elas não tinham valor de penhora. Mas isso não se limitava às meias. Às vezes, eram literalmente sacos cheios de relógios, colares e brincos. E até mesmo uma chaleira e talheres. Nicola reportou essas descobertas à polícia, numa tentativa de encontrar os donos por direito desses itens. E em pelo menos uma ocasião, ela obteve sucesso. A comunidade de reviradores de lama deve ter ficado muito orgulhosa. No entanto, joias roubadas nem se comparam a uma das descobertas mais sinistras de Nicola. Um perturbador osso de maxilar humano, com apenas um dente. Há quanto tempo será que esse cara estava dormindo com os peixes? Por que ele nunca foi para um dentista? Bom, é provável que seja porque a higiene bucal não estava muito na moda na sua época, já que a análise de radiação por carbono datou o osso entre 1650 e 1900. Então, não é como se ele fosse uma vítima recente, mas ainda é possível que tenha enfrentado um destino bem trágico. Na era vitoriana, a margem sul do rio Tamisa era ocupada pela Jacob's Island, uma favela famosa com uma taxa de criminalidade muito alta. Então, talvez esse maxilar seja o que restou de uma vítima desconhecida de um crime cometido centenas de anos atrás, que teve seu corpo jogado no rio para esconder as evidências. Historicamente, o rio Tamisa já foi muito usado para dar um fim a corpos no passado. E a própria Nicola já afirmou ter encontrado partes de um esqueleto dos anos 1700. Cara, essa parada de revirar lama não é pros fracos. Mas Nicola não é a única reviradora de lama a vasculhar o rio Tamisa, atrás de tesouros escondidos. Simon, do canal SciFinds, e seu amigo Jules também fizeram algumas descobertas igualmente esquisitas e maravilhosas, como a tampa de um pote de pasta de dente vitoriano. Esses vitorianos com certeza tinham algumas ideias bem bizarras quando se tratava de limpar os dentes, já que era comum para eles usarem sabão de castela para isso, que é feito de oliva. E para clarear os dentes, eles usavam carvão mineral misturado com mel, que apesar de clarear de verdade os dentes, também causava sérias inflamações nas gengivas. Por mais estranho que pareça, isso fez eu me sentir bem grato pela pasta de dente hoje em dia. Mas nem todos os objetos encontrados têm décadas de história por trás. Jules já teve a sorte de encontrar diversos celulares e até tablets no meio da lama. Com todas as pontes que atravessam sobre o Tamisa, não é incomum que as pessoas parem para tentar fazer uma boa foto, só para perder o controle e ver seu dispositivo afundar na água. E isso acontece com mais frequência do que você pode imaginar, porque em apenas um dia, Simon e Jules encontraram 7 telefones distintos, todos de épocas diferentes entre si. Então, se algum dia você estiver visitando Londres, certifique-se de segurar muito bem seu telefone quando for tirar uma selfie em cima de uma ponte. Outra coisa muito comum que os reviradores de lama de Londres encontraram são cachimbos de argila. Eles encontram dúzias e dúzias dessas coisas. Cachimbos de argila eram populares nos séculos 17 e 18, antes de aparecer o cigarro, e podiam ser comprados já cheios de tabaco e descartados após apenas um uso. Isso resultava em dezenas, se não centenas de cachimbos sendo jogados no Tamisa todos os dias pelos barqueiros que passavam por ali. Mas antes que você resolva calçar suas galochas para ir revirar as margens do Tamisa atrás de tesouros,
Saiba que para fazer isso no banco do rio, você precisa de uma autorização. E essa licença especial para caçar objetos na areia permite que você cave no máximo até 7,3 centímetros de profundidade. Então, nada de uma grande escavação de caça ao tesouro. Mas, embora isso possa parecer muito raso, diversos tesouros legais podem ser encontrados debaixo da areia lamacenta da margem do rio, como essa bola de cristal, encontrada por Simon e Jules. Eles pensaram que ela era feita de vidro, mas depois de uma busca na internet, descobriram que essa é uma bola de selenita. Esferas polidas de selenita do tamanho dessa bola são usadas pelos amantes de cristais e médiums para... peraí, eu não entendi direito isso aqui. Se conectar com a energia da Terra e da Lua? E... limpar os chakras. Talvez o guru místico, que era o dono dessa bola, tenha jogado ela no rio, numa esperança de livrá-lo de toda a sujeira e poluição? Bom, ou foi isso, ou alguém realmente não gostou do futuro que viu na bola de cristal. Agora, eu queria saber uma coisa. E não, eu não quero saber se você já apertou os botões de curtir e se inscrever. Se bem que isso seria bem legal. Mas o que eu quero mesmo saber é se você está pensando em se tornar um revirador de lama, depois de ver as incríveis descobertas de Nicola, Simon e Jules. Eu confesso que fiquei curioso para tentar. Bom, por sorte, nossa aventura aqui não acabou ainda. Ao redor do mundo, canais drenados e corpos d'água secos já revelaram alguns objetos bem curiosos. Então, já vamos continuar com nossa busca, ok? Canal Root. Por todo o Reino Unido, existem cerca de 7.500 quilômetros de canais navegáveis, sendo que desse total, 4.300 quilômetros formam um sistema interconectado no sul da Inglaterra. Por isso, é possível ir remando de Londres a Liverpool. Mas não são somente os barcos que usam esses canais. Os carros também são realmente comuns de serem encontrados afundados nos canais. 3 veículos foram içados do canal Gloucester e Sharpness apenas em 2016. Os carros estavam totalmente enferrujados e deviam ter parado no canal há muitos anos, se não décadas atrás. É preciso um tipo especial de motorista ruim para estacionar um carro dentro de um canal. Agora, no Reino Unido, a instituição responsável por lidar com esse tipo de desastre automobilístico é conhecida como Fundação de Rios e Canais. Eles gastaram mais de $1.200.000 todos os anos para remover lixo do sistema de canais do Reino Unido. E parece que esse trabalho não tem fim. Em uma seção do canal, do tamanho de uma quadra de tênis, em média, eles removem uma bicicleta, um carrinho de supermercado, um cone de trânsito, 67 garrafas de vidro, 4 pneus, 150 sacolas de plástico e 23 latinhas. E isso é muito lixo. Deve ter até algum tipo de feriado nacional, onde os britânicos jogam carrinhos de compra no canal, porque 24 deles foram encontrados apenas na inclusa de Sheffield. Mas os carrinhos não são o único item que as pessoas parecem gostar de jogar fora no canal, porque cofres também são frequentemente tirados da lama. E 14 cofres abertos foram encontrados no Rio Lee em 2015. Essa é uma prática comum entre os ladrões, que depois de retirar todo o conteúdo de dentro, jogam os cofres roubados no canal, para se livrar das digitais. Mas ao menos existe uma explicação lógica para isso, ao contrário de outros itens que parecem acabar dentro da água, sem qualquer explicação. Como não apenas uma, mas 2 caixas de delivery, completas com as pizzas encharcadas e tudo mais, encontradas no fundo do canal Regent. Será que o entregador pegou o endereço errado? Ou será que foi um acidente e os entregadores nadaram para fora do rio, mas tiveram que deixar sua preciosa carga para trás? Eu só sei de uma coisa: depois dessa, alguém foi dormir sem jantar. Bom, apenas a ideia de perder uma pizza perfeitamente deliciosa para o canal me parece bem triste, mas eu acho que nem se compara a perder um bichinho de estimação. No entanto, parece que essa amiguinha escamosa foi deixada ali de propósito por seu dono. E eu não estou brincando. Essa piton reticulada de 5 metros de comprimento foi encontrada sem vida no canal Liverpool e Leeds. Essa cobra gigantesca pode crescer até 7 metros de comprimento e também tem que ser alimentada com um banquete, contendo pelo menos 3 ratos ou um grande coelho a cada 2 dias, para que não fique com fome. Mas nesse caso, parece que o dono simplesmente se cansou de cuidar do animal e a deixou para se alimentar sozinha por alguns dias na natureza. Mas infelizmente a cobra não resistiu muito tempo nos subúrbios ingleses, já que ela é nativa dos climas quentes do sul da Ásia e então, infelizmente, acabou sucumbindo a uma doença respiratória. Mas antes dessa cobra gigante finalmente vir a falecer, ela deve ter entrado para dar um último mergulho no canal, que acabou se tornando sua tumba inundada. Por mais horrível que seja, parece que esse método para se livrar de pitons gigantes de estimação se tornou uma espécie de tendência, já que uma cobra de 3 metros foi encontrada em decomposição no canal em Huntcote, enquanto que uma piton albina ainda maior, com 5 metros de comprimento, foi encontrada morta no canal Grand Union, em Islestone. Cara, eu fico até com pena do pobre limpador do canal, que teve que lidar com tudo isso. Sabotadores de canais. Ah, Paris, o coração de la France, e o lar do famoso canal Saint-Martin.
Esse corpo d'água pitoresco percorre 4,5 km através do popular 10º distrito de Paris. No entanto, a cada 10 a 15 anos, o canal é esvaziado, revelando uma estranha coleção de objetos que foram jogados em suas águas. Quando o canal foi drenado em 2016, nada menos do que 100 bicicletas da Velib foram encontradas na lama. Velib é um sistema de compartilhamento de bicicletas, onde as pessoas podem pagar uma diária pelo aluguel do veículo e pedalar pela cidade, antes de recolocá-lo em um rack de bicicletas da Velib no final do dia. Mas muitas dessas bicicletas também são roubadas, arrancadas dos racks e jogadas no canal depois de usadas. Mas bicicletas não são a única coisa que os parisienses costumam jogar no canal. E, entre outras coisas, estão inclusos carrinhos de feira, um rolo compressor, diversas scooters e mobiletes e até mesmo uma cadeira de rodas. Então, basicamente, qualquer coisa sobre rodas, incluindo a vovó. E olhando algumas outras coisas que eles encontraram, como esse colchão, um vaso sanitário, uma banheira e até mesmo uma máquina de lavar roupa. Acho que daria para montar um apartamento novinho em folha, só com coisas encontradas no canal. Enquanto isso, do outro lado do mundo, na Nova Zelândia, eles estão dragando armas e espadas. E esses não são adereços descartados dos filmes do Senhor dos Anéis, que foram filmados por aqui. Eles, na verdade, são antiguidades valiosas, que foram possivelmente roubadas de um colecionador particular. Elas foram descobertas depois que o canal Tekapo foi drenado para manutenção em 2013, quando os trabalhadores acabaram encontrando uma pistola de pederneira, uma espingarda parcialmente intacta, um sabre no estilo da cavalaria, além de mais 2 espadas. Essa coleção de armas foi devorada pela ferrugem, já que ficaram escondidas debaixo das águas do canal, por várias décadas no mínimo. No entanto, nenhum colecionador jamais veio reclamar a posse dos objetos. Então, uma data exata de quando as armas foram descartadas no canal ainda permanece um mistério. Os opostos se atraem. Se você der um peixe a um homem, ele terá alimento por um dia. Se você ensiná-lo a pescar, ele pode se alimentar para sempre. E se você der a ele uma vara de pesca magnética, existe uma boa chance dele encontrar uma arma e roubar todos os seus peixes. Porque a pesca magnética é um hobby bem popular, onde um ímã de neodímio é preso à ponta de uma linha de pesca e arrastado em um corpo d'água. Os ímãs usados são fortes o bastante para pescar bicicletas velhas, ferramentas enferrujadas e também, por incrível que pareça, armas. Nigel Lamford praticava pesca magnética no canal Royal Union, no Reino Unido, quando sua linha de pesca ficou presa em algo, e logo descobriu que tinha içado um arsenal com não apenas uma, não 2 e sim 6 submetralhadoras. Mas isso foi apenas a ponta do iceberg, porque Nigel já pescou mais de 61 armas no canal. Isso é meio louco de se encontrar, levando em conta que o Reino Unido tem leis realmente restritivas para o controle de armas, e a posse de quase qualquer tipo de arma é ilegal. Mas essas armas, na verdade, são relíquias da Segunda Guerra Mundial, de mais de 70 anos atrás. A submetralhadora Sten era uma das armas mais amplamente utilizadas pelas forças britânicas durante a guerra, e mais de 2 milhões de unidades foram fabricadas. Então, como é que ele conseguiu encontrar 6 delas? Bom, o canal Union passa pelo depósito chamado Royal Ordnance, um paiol de armazenagem de munições que está em funcionamento desde 1802. É possível que as armas tenham caído no canal por acidente, enquanto estavam sendo transportadas durante a guerra. Mas essas não foram as únicas relíquias da Segunda Guerra que foram deixadas para trás. Em maio de 2022, outro praticante de pesca magnética encontrou uma granada no canal Oxford, em Banbury. Um esquadrão antibombas recolheu a granada em uma caixa forte e a detonou em um local seguro. Por mais assustador que seja encontrar uma granada, os praticantes de pesca magnética da Inglaterra já encontraram armas ainda mais mortais, escondidas nas águas dos canais. Essa submetralhadora Uzi Mac 10, de fato foi encontrada em um canal de Londres, junto com uma faca e um magazine de munição. De forma preocupante, essas armas são capazes de disparar 600 tiros por minuto e são comuns entre os soldados do exército de Israel. No entanto, esse modelo tem circulado ilegalmente pelas gangues de Londres. Mas com a polícia sempre se intrometendo em seus negócios, não é de se admirar que elas tenham ido parar no canal. E a pesca magnética também é muito popular na terra dos cangurus. O jovem praticante de pesca magnética, chamado Adam Gee, usa uma corda de 20 metros de comprimento para revolver as profundezas do rio Brisbane, que tem uma profundidade de mais de 15 metros em alguns pontos. Seu ímã tem uma força de atração de 115 kg e consegue arrastar com facilidade placas de trânsito, carrinhos de compra e pneus velhos do leito do rio. Mas a descoberta mais surpreendente de Adam foi um grande baú que parecia que poderia estar cheio de tesouros de um velho pirata. Bom, talvez não de um velho pirata, e sim de um pirata adolescente, com várias revistas picantes, se é que você me entende. Quem é que, em sã consciência, esconde esse tipo de coisa dentro de um baú e joga no rio?
Será que ele nunca ouviu falar de internet? Enquanto isso, em um rio localizado em Fenland, uma região naturalmente alagada nas estepes orientais do interior da Inglaterra, praticantes de pesca magnética encontraram um verdadeiro arsenal do Museu do Crime ao longo dos anos. Eles puxaram todos os tipos de armas possíveis e imagináveis. Machetes, pistolas, munições, facas, martelos, socos ingleses e até mesmo um machado de aço que, depois de bem limpo, ainda parecia bastante capaz de fazer o seu trabalho. Mas o que estaria acontecendo na região de Fenland? Será que houve um confronto entre as vilas vizinhas? Ou será que existe algum tipo de gangue governando o lugar? Acho melhor não fazer muitas perguntas nesse caso, pelo bem maior. It's all about the greater good. The greater good. Uma surpresa na seca. A represa Mossul é uma estrutura imponente, que se ergue a 113 metros acima do solo no Iraque. Essa é a maior represa do país, e uma fonte vital para o fornecimento de água. Então, enquanto uma seca terrível assolou o país em 2019, a quantidade de água armazenada caiu a níveis sem precedentes históricos, numa tentativa de salvar as terras produtivas e plantações. No entanto, ao fazer isso, algo estranho começou a emergir do fundo do reservatório da represa. As muralhas de um antigo palácio com mais de 3.400 anos de idade. Os arqueólogos se amontoaram no local, numa corrida para revelar os segredos do sítio da Era do Bronze, antes que a represa fosse reenchida. Eles encontraram muralhas de tijolo lamacento, que tinham 2 metros de largura e se elevavam a mais de 1,80 m do chão, além de pinturas em tons de vermelho e azul. O lugar era uma relíquia há muito perdida do Império Mitanni, uma das dinastias menos conhecidas e estudadas do Antigo Oriente Médio, que existiu de 1550 a 1350 a.C. Isso foi há mais do que 3.000 anos atrás. Os arqueólogos também descobriram 5 vasos de cerâmica que continham mais de 100 tabuletas gravadas com escritas antigas. Essa poderia ser uma chave vital para desvendar os mistérios do Império Mitanni, como seu sistema monetário, comércio e religião. O que causou originalmente a submersão da cidade foi um terremoto devastador que atingiu a região em algum período por volta de 1350 a.C. Um lado bom desse terremoto é que ele fez com que a parte superior das muralhas enterrasse a maior parte da construção, o que a manteve bem preservada por milênios, para que os arqueólogos pudessem estudá-la mais tarde. No entanto, a alegria dos arqueólogos chegou ao fim, quando a represa teve que ser cheia mais uma vez. Embora essa, possivelmente, não seja a última vez que vejamos essa cidade milenar, com o aquecimento global aumentando as temperaturas do planeta, as secas têm se tornado cada vez mais comuns. E quem sabe o que mais pode ser descoberto debaixo de outros corpos d'água secos. Surpresinha inesperada. As cataratas do Niágara são, sem sombra de dúvidas, uma das vistas mais majestosas da América do Norte. Essa maravilha estonteante é composta de 3 quedas d'água distintas: a Cachoeira Americana, a Cachoeira Véu de Noiva e a Cachoeira Canadense. Mais de 2,6 milhões de litros d'água jorram das quedas a cada segundo. E essa é a cachoeira com queda d'água mais rápida do mundo. Mas você já se perguntou o que aconteceria se desse para desligar a água? Bom, o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos resolveu testar essa ideia em 1969. Mas não foi instalando um imenso ralo de drenagem no rio Niágara. Em vez disso, durante 3 dias, em junho daquele mesmo ano, mais de 1.200 caminhões carregados com 28.000 toneladas de pedra foram despejados para construir uma ensecadeira, um invólucro construído dentro do corpo d'água, acima da catarata. A pilha de pedras desviava a água do leito do rio Niágara para longe da Cachoeira Americana, fazendo ela correr em direção à Cachoeira Canadense. Enquanto isso, na famosa Cachoeira Americana, o fluxo de água foi reduzido a pouco mais de um gotejamento. A razão para essa drenagem é porque os engenheiros estavam preocupados que os detritos no fundo da cascata pudessem causar entupimentos. Então, com a água desviada, os engenheiros calçaram suas galochas e partiram para a ação. E eles ficaram chocados com as descobertas que fizeram. Junto dos seixos de pedra, foram encontrados não um, mas 2 corpos. E por incrível que pareça, isso foi pouco, considerando que cataratas têm um longo histórico associado a mortes acidentais, além daqueles que tiram propositalmente suas vidas. O mais provável é que a força da corrente tenha arrastado os outros corpos para longe, o que não deixou de ser um alívio para os engenheiros. Mas o que eles encontraram com maior abundância foram milhões e milhões de moedas, e cada uma delas foi atirada por um visitante em troca de um desejo. A maioria das moedas e os 2 corpos foram removidos, e em novembro de 1969, a ensecadeira foi lentamente removida. Então a Cachoeira Americana voltou ao seu jorro de vida mais uma vez. Bom, existe uma discussão para fechar as cataratas mais uma vez, para fazer reparos na ponte sobre as cachoeiras. E eu me pergunto, o que é que eles vão encontrar no leito d'água dessa vez? Eu aposto que vão ser milhares de celulares que caíram depois das tentativas fracassadas de tirar uma selfie. Mas e você? Qual dessas descobertas você achou a mais interessante? E você já encontrou alguma coisa enterrada em um corpo d'água que foi drenado? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!